Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus dos nossos pais. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso. A vós, louvor, honra e glória eternamente. O responsório de hoje está em Daniel capítulo 3. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Nós vamos ver que esse responsório é tirado daquele momento de sofrimento de Daniel, quando ele é lançado na fornalha, nos mostrando a liturgia de hoje, nesse tempo quaresmal, que é em meio às adversidades, em meio ao sofrimento deste mundo, que nós devemos glorificar a Deus. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Santo do dia, São Ludolfo. Ele é da ordem dos Premonstratenses e um exemplo de zelo para a igreja. Foi perseguido como bispo. Ele, para testemunhar Jesus, sofreu muito. Depois de ser tão perseguido e colocado em prisões, quando ele é libertado, ele já não tem mais forças físicas e morre de tamanha perseguição e sofrimento. Mas deixa-nos um exemplo de seguimento a Cristo. Que São Ludolfo interceda por nós, para que possamos ser defensores da Santa Igreja, fiéis aos chamados de Deus e pregadores autênticos do Evangelho. São Ludolfo, rogai por nós. Primeira leitura. Então nós vamos ver aquele momento no livro de Daniel, onde o povo ele é deportado e Nabucodonosor quer zombar da fé de Sidraque, Misaque e Abidnego. Então eles querem zombar da lei do Senhor, mas o rei acaba tendo um encontro com Deus. O rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: é verdade, Sidraque, Misaque e Abidnego, que não prestais cultos aos meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E agora, quando ouvirdes tocar a trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas e toda espécie de instrumentos, estáis prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Quer dizer, eles ficou sabendo que os três não adoravam. Mas agora, na presença do rei, será que eles vão adorar? Mas se não fizestes a adoração, no mesmo instante sereis atirados à fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Que grande soberba o rei Nabucodonosor tinha. Assim também o mundo é soberbo conosco. Assim o mundo desafia Deus, critica, faz zombaria de Deus, principalmente do nome de Jesus, e nos lança à fornalha só por sermos filhos de Deus. Sidraque, Misaque e Abidnego responderam ao rei Nabucodonosor: não há necessidade de te respondermos sobre isso. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha do fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. O nosso Deus pode tudo. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. Então aqui os três jovens falam: se Deus quiser o nosso sacrifício, nós nos damos como sacrifício. Mas se for da vontade de Deus libertar-nos, fique sabendo, Nabucodonosor, que teu poder não vale nada, porque o nosso Deus é glorioso. Isso que eles falaram para o Nabucodonosor. A estas alturas, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abidnego. Então, quando nós testemunhamos Jesus pela fé, nós enchemos de cólera as pessoas que são contra toda essa devoção de fé, que querem viver a sua vida ligada e alicerçada por leis meramente humanas.
A religião, a fé em Jesus Cristo, perturba muito, a igreja perturba muito esse mundo. Então Nabucodonosor ficou cheio de cólera, a ponto de se alterar a expressão do seu rosto, deu ordem para acender a fornalha aos gritos, com 7 vezes mais fogo do que do costume, e encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abdenego tão apertado e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens andavam de cá para lá no meio das chamas, entoando hinos e bendizendo ao Senhor, enquanto os soldados enchiam com mais lenha, mais fogo, mais ar dentro da fornalha. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros, que era o nome de Daniel, né? O próprio Deus, o Cristo ali, simbolizado na um anjo do Senhor, né? Fazendo com que o fogo da fornalha não os atingisse. O rei Nabucodonosor, tomando-se pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou aos seus ministros: porventura não lançamos 3 homens, bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei: é verdade, senhor, assim foi feito. Disse este: mas eu estou vendo 4 homens andando livremente, cadê as amarras? No meio do fogo, sem sofrerem mal algum. E o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho de Deus. Está vendo aqui? Até o Nabucodonosor profetizou sobre Jesus. Exclamou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdenego. Primeiro, pela a sua resistência, os 3, né? Pelo seu louvor a Deus, pela sua fé, que enviou o seu anjo e libertou seus servos, que puseste nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei. Quer dizer, a confiança desses 3 jovens fizeram-nos resistente ao decreto do rei. Mas Deus observou, Deus guardou eles, porque foi um grande testemunho de fé que eles deram para o povo hebreu, que estava lá deportado, em terras estranhas, sujeito às normas estranhas, a deuses estranhos. E aquele momento era importante para a fé hebraica. Então Deus honrou esses 3 jovens, e estava lá no meio da fornalha, preferindo entregar as suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Nabucodonosor, então, tem um encontro com Deus de Sidraque, Misaque e Abdenego. Ele tem um encontro com Deus de Israel pelo testemunho de fé. Às vezes, os nossos filhos são rebeldes, já estão no mundo comprometido, às vezes já completamente influenciado. Mas você deve pegar o seu texto na mão, botar o seu joelho no chão. É muito importante que seus filhos saibam que você está rezando em meio às fornalhas. Um certo dia, uma certa hora, no momento correto, eles vão ter experiência que teve o Nabucodonosor. Porque a resistência desses 3 jovens, o testemunho desses 3 jovens na fé do nosso Senhor é que converteu o rei Nabucodonosor. Então, às vezes, filhos, vocês estão achando que seus pais já não têm mais solução? Continue orando, pois as vossas orações vai fazer com que eles se convertam no Senhor um dia. Vamos orar pela nossa casa, tios orando e jejuando pelos sobrinhos, sobrinhos orando e jejuando pela sua casa, pela sua célula maior de família, orando e transformando o ambiente ao nosso redor. Tudo há de se transformar na presença de Deus. Evangelho. O Evangelho está em João, capítulo 8, de 31 a 42. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que tinham acreditado na sua pregação, na sua palavra: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Se conhecereis a verdade,
A verdade vos libertará. Então alguns judeus responderam a eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus, então, com toda a sua misericórdia, explica. Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado já é escravo do pecado, já está na fornalha. O escravo não permanece para sempre numa família, mas se o filho, veja, não é nem o dono, mas se o filho permanece nela para sempre. Então, o escravo já é refém do seu pecado, mas o filho é livre e permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então, está vendo? Não é nem o dono, o senhor da propriedade, mas se o filho, em nome do dono, libertar aquele escravo será verdadeiramente livre. Bem sei que sois descendentes de Abraão, Jesus explica. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que ouvi junto de meu pai, e vós fazei o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Mas aqui Jesus estava falando não do que era Abraão, mas o vosso pai seria o demônio, né? Então, mas eles, para aliviar a carga em cima deles do que Jesus o estão ali acusando, eles falam: mas o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, então. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não faz. Então, se Abraão não faz isso, de que pai, então, Jesus está se referindo que os judeus são filhos? Então, se não é de Abraão, é de Satanás. Abraão não faz o que vocês estão tentando fazer comigo. Vós fazei as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, somos um só. E o nosso pai é Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim de mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A grande perturbação deste evangelho de hoje, o grande conflito, é porque Jesus disse aos judeus que tinham acreditado neles: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, todo conflito aqui está em cima da palavra liberdade, porque aquele que é filho de Deus pelo batismo torna-se livre, homem e mulher livre. Não quer dizer que são homens e mulheres que não vão pecar neste mundo. O pecado ainda é uma consequência da nossa carne, mas você já é livre, você já se torna uma pessoa livre, sabendo que na morte conhecerá a ressurreição. O Espírito que já está em você te tornará um homem ou uma mulher livre diante de Deus. Temos que continuar nossa caminhada na fornalha deste mundo. Temos que continuar testemunhando Jesus. E acredite, o anjo do Senhor estará contigo, assim como esteve com os 3 jovens na fornalha. Mas o Senhor há de dar testemunho, há de nos proteger nesse mundo. Então, da mesma forma que o Senhor esteve com Sidraque, Misaque e Abednego, também está contigo durante a sua caminhada. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Admite-se Não Evangelizar. Seja você um evangelizador do Senhor. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz do Senhor. Multiplique essa pregação.
aí nas suas redes sociais. Seja um profeta de Deus e receba agora a graça de ser um profeta, as bênçãos de ser um anunciador da paz. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.